Bem, meus amigos, em função do que nós falamos a respeito do livro, não é? Esse famoso, eu até vou me arriscar a dizer o seguinte, a fazer o seguinte. Você começa a ler o livro de trás para frente, esse livro aqui, e eu vou facilitar essa história para você, hein? Eu vou ler o último capítulo deste livro para que você se aperceba do que está para trás e venha lá até chegar ao 15º capítulo deste livro. Se chama Visão do Futuro. Vamos ipsiliteris ler o que está aqui no livro para que vocês percebam, concebam essa situação toda. Visão do futuro. Nem se pode conceber plenamente todas as implicações para a humanidade do fato de que cada vez maior número de pessoas se tornem eficientes no uso do pêndulo, ok? Do pêndulo. O desenvolvimento da faculdade radiestésica transcende de longe a importância de uma simples inovação tecnológica, porque aqui o que temos é uma inovação na própria evolução do homem. Temos aqui o pleno desenvolvimento de um novo sentido. Nós possuímos 5 sentidos. Aqui já se fala de um novo, de um sexto, cujos limites parecem infinitos. Bem sabemos que o que representou para a civilização um avanço como a invenção da máquina a vapor. Ela deu origem à Revolução Industrial e transformou completamente a sociedade. Mas a máquina a vapor e outros avanços tecnológicos eram progressos meramente externos. Eles foram o produto de mudanças internas em alguns membros da sociedade, que haviam adestrado o desenvolvimento do seu intelecto. O método científico veio primeiro e o avanço tecnológico foi o seu resultado. Apenas para dar uma ideia mais viva daquilo a respeito de que estamos falando, imagine-se você vivendo numa sociedade e civilização edificadas por uma raça de seres dotados de 4 sentidos, 4 apenas, unicamente. Eles teriam todos os nossos atuais sentidos, menos a vista, a visão. Experimente visualizar uma tal sociedade dessa. As pessoas viveriam no mundo de noite eterna. Não haveria luz, nem cor, nem literatura tal como a entendemos. É duvidoso que alguma ciência ou técnica pudesse desenvolver-se sem o sentido da visão, da vista. Talvez que os obstáculos para a construção de instrumentos e máquinas de precisão viessem a ser superados, mas isso levaria milhões de anos. Seria uma sociedade primitiva e escura. E agora imagine que, através da evolução, alguns membros dessa sociedade comece a desenvolver o sentido da vista. E esses membros vejam com o sentido da vista, também poderá ser desenvolvidos nos demais. Ok? Você não concordaria em que a sociedade cega inteira deveria ser transformada? Os seres dotados de vista seriam como uma nova raça, um novo degrau da escala da evolução e como uma lagarta se transformando em borboleta
eles seriam uma ordem superior do ser. E na medida em que mais e mais seres da sociedade antiga adquirissem visão, as velhas instituições, moralidades, costumes e modas, hábitos de pensamento e de vida terão que desaparecer. Problemas que pareciam insolúveis, mesmo para os grandes espíritos da velha civilização, serão como nada, inclusive para as próprias crianças das novas gerações. Com o dom da visão, aliás, muitos dos velhos problemas terão deixado de existir. Ter-se-ão tornado irrelevantes e sem sentido. Na situação semelhante, confronta-nos hoje em dia. Nessa situação semelhante, nos confrontamos hoje em dia. Até agora, a imensa maioria da humanidade tem funcionado com apenas 5 sentidos. 5. Nossa percepção da realidade tem sido limitada, ok? E por causa disso, nós edificamos uma civilização que reflete esta limitação. E assim, nessa segunda parte do século XX, a obra aqui é do século XX, temos sido confrontados por numerosos problemas aparentemente insolúveis, de tal modo que a maioria da humanidade, inclusive nossos líderes e intelectuais, se acham em estado de confusão, de medo e desespero. Como diz Hayakawa, é um hindu, quando os intelectuais de uma sociedade se sentem confusos, a generalidade da população os acompanha nisso. Pois os intelectuais são para uma sociedade o mesmo que as células cerebrais para o corpo. Agora tente imaginar nossa cultura quando a ciência da radiestesia e da física radiacional, da radiônica, se tornar geralmente aceita e boa parte da população tiver adquirido proficiência, conhecimento, manejo do seu uso. O crime desaparecerá quase por completo. Quem irá cometer violência ou roubo? Quem irá assassinar, sabendo que jamais escapará de uma polícia tornada infalível pelo uso das técnicas da radiestesia e da teleradiestesia? Segurando o pêndulo sobre um mapa, ou sobre uma impressão digital, ou sobre uma peça de roupa, ou sobre um retrato falado, um operador treinado localizará o criminoso em qualquer parte do globo. Quem irá falsificar assinaturas, sabendo que com o pêndulo isso será imediatamente descoberto? Vivemos com tremendos problemas de justiça, porque os juízes estão constantemente sobrecarregados de trabalho, além de que os trâmites forenses são inevitavelmente vagarosos. Os juízes precisam ser adestrados no uso do pêndulo e, com o auxílio, determinarão instantaneamente se uma pessoa é culpada ou não, ou se uma testemunha está dizendo mentira ou não. Provavelmente o pêndulo virá a ser usado para dar sentenças, baseadas não em velhos livros de direito escritos
há tempos atrás, mas nas necessidades estruturais, específicas e dinâmicas da vida contemporânea. Se o criminoso for capaz de reabilitação, o pêndulo o dirá imediatamente. E certas medidas poderão ser tomadas no sentido de enviá-lo para um centro de reabilitação. E se o pêndulo indicar que o criminoso é irrecuperável, ele ou ela será enviado para uma outra espécie de instituição, para que seja conservado fora da vida social, onde só traz problema. Ok? Por causa da nossa falha de percepção, tratamos todos os criminosos de maneira mais ou menos uniforme. A ideia é a de que toda pessoa tem direito a uma segunda oportunidade. Não tenha dúvida. E o resultado é que muitos criminosos irrecuperáveis voltam às ruas e repetem os seus crimes. De um ponto de vista energético, da energia, isso está errado. Não é toda pessoa que merece uma segunda oportunidade, especialmente se esse indivíduo representa uma força destrutiva permanente para a sociedade. Isto pode ser medido com grande exatidão e empiricamente verificado pelo pêndulo. O Egito Antigo, a civilização que produziu as pirâmides e que foi a fonte a partir da qual o mundo ocidental obteve a maior parte da sua verdadeira ciência e filosofia, esteve muito perto de produzir uma sociedade perfeita para o seu tempo. Lá, a justiça era administrada pelos sacerdotes dos templos, videntes, adestrados e adivinhos que se submetiam durante anos a um treinamento rigoroso do seu caráter e da sua capacidade. Ou, por outras palavras, eles eram seres perceptivos. Ações criminosas, tendo-se em vista uma decisão segura, que fosse a melhor para a sociedade e para o destino ulterior do criminoso, seria adotada. Esses antigos mediadores da justiça sabiam que, à semelhança dos escorpiões e dos tubarões, certos seres humanos tinham que ser necessariamente destrutivos para cumprirem com a verdade das suas naturezas reais. Ok? Dois dos grandes problemas que os consumidores enfrentam hoje em dia são a falsificação de produtos e a publicidade fraudulenta. Com o uso do pêndulo para o controle de qualidade, estes passarão a ser crimes do passado. Quando todo mundo tiver desenvolvido o seu sexto sentido, este sentido extra ou supersentido, para usar a palavra de Christopher Hills, qualquer pessoa será capaz de testar para ver se o produto é bom ou não, puro ou adulterado, é verdadeiro. Quando os anunciantes compreenderem que o público não se deixa mais enganar, então eles passarão a competir na base da qualidade, ao invés da lavagem cerebral da publicidade. Perceberam? Os fabricantes de produtos alimentícios pensarão duas vezes antes de saturarem os seus produtos de aditivos. Quando eles souberem que a população pode facilmente checar, verificar a qualidade dos seus produtos usando o pêndulo, só se forem loucos,
para continuar com tais práticas. A harmonia doméstica aumentará, porque as pessoas incompatíveis entre si saberão que são incompatíveis e evitarão assumir compromissos a longo prazo. As pessoas serão mais felizes no seu trabalho, porque todas terão meios de de selecionar suas vocações de acordo com as suas estruturas íntimas e a sua capacidade. Com o uso mais difundido do sentido radiestésico, os empregados serão selecionados na base tanto de capacidade quanto de compatibilidade com o que vão fazer. E isto, evidentemente, evitará muita frustração e muita tensão nervosa, as quais levam tantas pessoas a odiarem o seu trabalho. A produtividade, em consequência, aumentará, da mesma forma que a qualidade e assim também a paz interior e o equilíbrio no ambiente de trabalho. As pessoas aprenderão a importância de cada um encontrar o seu próprio ritmo. Com o auxílio do pêndulo, você pode testar para saber quanto tempo trabalhar sem sofrer esgotamento, porque isto é uma variável que depende das necessidades particulares de cada ser, de cada um. Com maior tranquilidade doméstica, satisfações profissionais e ritmo, melhores hábitos dietéticos, melhores e mais harmoniosos relacionamentos e menos medo de crime, a maioria das causas das doenças desaparecerá. A saúde da nação inteira melhorará. A doença passará a ser encarada como realmente deve ser, uma violação de uma ou mais leis energéticas da vida. A radiestesia e a física radicional revolucionarão completamente a medicina. Os médicos serão capazes de diagnosticar em minutos e prescrever o tratamento, inclusive para as mais sérias doenças. Eles terão mais tempo para se dedicar à prevenção e para ensinar as pessoas a viverem em harmonia com o processo da ordem natural, a que chamamos Deus. Mesmo porque em controlar as causas e tratar do ser humano total e verdadeiramente a função do médico. Atualmente, os médicos se acham tão sobrecarregados que este aspecto de sua profissão se revela funcionalmente impossível e eles geralmente se limitam a aliviar a dor e tratar os sintomas, ao invés de descobrirem as causas da doença, irem a fundo e saber as causas da doença. Os costumes comerciais da sociedade mudarão, percebam? O mercado, ao invés de uma selva, será um jardim cultivado. Haverá muito pouca especulação. Como poderá um fornecedor vender mercadorias deterioradas se o comprador pode, em questão de segundo, testar sua qualidade? Como? Como poderá um vendedor enganar o seu cliente se as suas palavras podem ser checadas instantaneamente, imediatamente, na frente dele? As artes e as ciências experimentarão um novo renascimento. As pessoas verão as artes como elas são, forma de beleza para transmitir poder. O artista será olhado como o mesmo respeito com que se olha para o engenheiro, para o médico, para o advogado. Através da sua visão e do seu ofício, o artista é o criador dos veículos através dos quais a energia universal pode mostrar o caminho para o futuro. O artista e o cientista serão para a sociedade o que os faraós
são para os faróis, os faróis são para o carro. Eles serão como feixes de luz, iluminando a estrada à frente, para que os responsáveis pelo governo e pela liderança da nação saibam para onde estão indo e possam fazer em tempo as correções necessárias. Tudo aquilo que é vicioso e vil na arte, tudo aquilo que corrompe e degrada o espírito das massas desaparecerá, porque também as obras de artes podem ser testadas com o pêndulo. Se verdadeiras, se falsificadas, se boas, se trazem mensagens edificantes. Então elas serão, as artes nutrem o espírito e a emoção da mesma forma que o alimento nutre o corpo físico. Para se conservar sã, a pessoa deve cuidar da qualidade e da digestibilidade de seus alimentos mentais e emocionais, tanto quanto dos alimentos físicos, porquanto as ideias perniciosas, ideias que falseiam a realidade e as emoções negativas, envenenam os corpos interiores e engendram doenças físicas e psíquicas. Gente enferma não pode construir uma sociedade sã. Com o auxílio da radiestesia, a ciência será capaz de pesquisar em dimensões até aqui impensáveis. Os métodos científicos serão levados a operar, inclusive no domínio espiritual, e a ciência entrará num novo período de crescimento e surto. Novas fontes energéticas serão descobertas, as quais proporcionarão segurança e não violentarão o meio ambiente. É tão difícil conceber o que acontecerá com a ciência, uma vez que lhe seja dado este novo instrumento de medição, como era para Galileu conceber as implicações do novo telescópio. Visto como a ciência se baseia na observação e na ordenação de dados empíricos, um novo sentido, que é uma nova janela aberta para os meios exteriores, deverá aumentar a nossa capacidade de observar, medir e acumular dados em proporção geométrica. Ele deve ser revolucionário para a ciência. A ciência da física radiacional, a ciência e a religião e a arte se encontram. Os significados interiores e esotéricos das antigas religiões se tornam evidentes. A humanidade verá qual a função que tem os rituais religiosos e a imposição de um mais alto e mais verdadeiro padrão às coisas mundanas da vida. A sociedade verá a ciência como um processo de conhecimento, a arte como um processo de aplicar este conhecimento à criação de formas belas e harmoniosas, e a religião como uma combinação da ciência e da arte no governo das nossas vidas e das nossas relações do dia a dia, cotidianas. Com o crescimento da consciência da raça, deverá ocorrer a mudança na ética da raça. Não mais as pessoas viverão escravizadas ou tiranizadas por culpas e medos, fundamentados em éticas superiores ou éticas superadas, formuladas há milhares de anos e distorcidas e adulteradas, com o passar do tempo, do seu significado original e aplicada fora do contexto a um contínuo espaço-tempo diverso e interpretadas por líderes cuja percepção da realidade era unicamente baseada nos 5 sentidos e assim defeituosa e incompleta. Novos códigos de moralidade e novos sistemas de ética serão formulados com base nas leis da energia, tal como percebidas por pessoas que agora são dotadas da capacidade de ver e de entender as leis da natureza. Tudo isso, entretanto, não virá da noite para o dia, é claro, nem mesmo, talvez, num lapso das nossas vidas.
Podemos, contudo, desde já começar a reorientar a nossa consciência para os processos dinâmicos do universo energético, os quais são o próprio Deus manifestado. Como Isidore Friedman diz, não procuremos nenhum outro Deus. O pêndulo é um instrumento entre muitos outros, talvez, o que pode levar-nos até as portas da percepção divina. Que assim seja.